Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta em mais um programa de estudo de O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui é o nosso 19º programa aqui no canal Amigos de Nosso Lar e que depois transferimos lá para o nosso canal também de divulgação, Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Bem, para quem é novo aqui no programa, né, nós tivemos já 18 programas anteriores onde estamos estudando essa bela obra que é muito pouco, por vezes, estudada, né? Muito pouca atenção se dá, mas é um repositório de grandes ensinamentos da doutrina espírita, porque nós verificamos ali todo o pensamento de Allan Kardec, desde aí, digamos assim, os primórdios, desde o início, né, da propagação da doutrina espírita. Bem, então vamos lá, sem demora, para o nosso texto, exatamente onde nós paramos. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela com vocês. Prontinho. Onde paramos justamente ali, onde está em amarelo. E vamos então para o parágrafo seguinte. Então vamos lá. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal, sem querê-lo todos, sem exceção, concorrerem para a sua vulgarização. Então, Kardec falava aqui, né, dos ataques dos adversários do espiritismo e falou que mesmo, né, apesar de todos esses ataques, em sua grande maioria, ou praticamente, né, 100%, com críticas injustas, infundadas, né, de pessoas que, né, não se prontificaram a estudar o espiritismo e passaram a ter do espiritismo uma ideia completamente errônea. E Kardec está dizendo ali que, apesar de tudo isso, ninguém conseguiu deter o espiritismo na sua marcha. Tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir então. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Então, realmente, né, se é uma doutrina que resistiu, que tem resistido tanto ao tempo, tem resistido a tantos ataques dos materialistas, né, dos religiosos, né, das religiões dogmáticas tradicionais, então alguma coisa há aí, né? Claro que nós também sabemos que há muita coisa que, digamos assim, carece de qualidade no meio religioso, no meio filosófico, que persiste também ao longo do tempo. Mas aí a gente tem que analisar, né? Não é porque também algo resiste ao tempo que necessariamente é bom. Mas Kardec está unindo as duas coisas, que é uma doutrina que resiste ao tempo e, ao mesmo tempo, tem suas bases bastante sólidas na racionalidade, nos fatos, né? Nos princípios que esposa. Então, vamos lá, continuando. Também há hoje, já hoje, melhor dizendo, muitos deles avançam em que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que de tempos a tempos abalam as sociedades para transformá-las. Isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Então, para Allan Kardec, o Espiritismo vem realmente trazer uma série de ideias novas.
Mas alguns alegam o seguinte: poxa, mas o Espiritismo vem nos trazer princípios que já se estudava, ou já algumas doutrinas, ou algumas filosofias, algumas religiões já ensinavam. Pois é, só que vem fazer uma filtragem, como nós falávamos numa outra oportunidade, né? Vem fazer o filtro entre o que era realidade e o que era humano, o que era fruto da imaginação, o que era místico, o que era superstição. Né? E fala, é claro, que com essas ideias que efetivamente podem revolucionar o mundo, porque imagine se todos fossem reencarnacionistas com o entendimento que traz o Espiritismo. Porque tem o seguinte, o pessoal adora dizer que a reencarnação já é acreditada, já é crida em boa parte dos países do Oriente, dos povos do Oriente. Só que lá, a interpretação e certos detalhes que são acrescentados acabam subvertendo completamente a ideia. Na Índia, por exemplo, na Índia se acha, né, e daí que se baseia a ideia das castas, que alguém que, por exemplo, nasceu em determinada casta, necessariamente terá que viver conforme aquela casta. E que não pode ter qualquer tipo de mobilidade, por exemplo, mobilidade social. O indivíduo nasce em uma casta onde a maioria das pessoas, ou todas, né, porque já se não há mobilidade social naquela casta, todas são pobres, quase miseráveis. Então, o indivíduo tem que ficar naquela casta de miseráveis. Ele tem que viver conforme a sua casta. Então, isso aí se alia à ideia da reencarnação um preconceito étnico, digamos assim. Né? Quer dizer, onde a pessoa tem ali um destino em que ela nada pode fazer para mudar. Quer dizer, há a ideia do fatalismo. O Espiritismo, por exemplo, não adota o fatalismo. O Espiritismo não é uma doutrina fatalista, porque ela respeita a liberdade individual, a liberdade que tem cada um de construir o seu próprio destino, tanto para bem quanto para mal. Se ela não estiver satisfeita com as condições, ela tem como correr atrás, né, como se diz, trabalhar, se esforçar para mudar aquela situação. Não existe um desígnio divino que diga que ela tem que estar naquela mesma situação para o resto da sua vida. Então, acaba que a crença na reencarnação em países como esse acaba não contribuindo em praticamente nada, porque acaba que, se juntando à ideia de reencarnação, esses apêndices desnecessários e que mais estão a ver com os preconceitos humanos do que com uma verdadeira noção de espiritualidade. Prossegue Kardec. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Ela dimana ainda de outra causa, que não utiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e mesmo mais forte que Deus. Outros no aumento da alucinação humana. Então, Kardec está falando aqui, né, que os argumentos que são colocados pelos adversários do espiritismo perante a doutrina espírita não são convincentes. Né? E que eles se admiram de ver o desenvolvimento da doutrina, apesar de tudo que fazem para contê-la.
E não podem achar o motivo por não buscarem onde ele realmente está. Né? Então, e ali ele, nas linhas finais ali, ele comenta que muitos passam a acreditar, ou, enfim, talvez nem acreditem de verdade, que o Espiritismo tem alguma ligação, né, com essa figura alegórica aí, né, que é tida como verdadeira por alguns, que é a figura do diabo, e que o Espiritismo aumenta a alucinação humana, enfim, né, esses exageros todos, essas invencionices, esses ataques sem pé nem cabeça. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Pessoal, esta frase daqui nunca se revestiu de tanta importância. Porque o que nós mais vemos são pessoas atacando a coerência doutrinária, justamente se utilizando do expediente de que a doutrina se baseia na opinião de um só homem, no caso, a figura de Allan Kardec. Elas não entendem que Kardec não criou um só princípio da doutrina. Que, embora a missão dele tenha sido grandiosa, ele mesmo afirma, não é o Arthur, inclusive, que não admitia sequer aquele termo, né, que muitos usam, o tal de kardecismo, ele chega até a exemplificar. Por que ele não aceita? Justamente porque o que está no Espiritismo não se baseia na opinião de Allan Kardec. Allan Kardec sequer era um homem devotado a esses assuntos. Era, sim, um estudioso do magnetismo, era um homem de ciência, acreditava em Deus, sim, não era um ateu, mas era um homem que não tinha um aprofundamento, ele não tinha uma ligação, digamos assim, com nada que envolvesse, por exemplo, a mediunidade. Inclusive, vocês sabem muito bem de toda a história. Quando vieram com a história das mesas girantes, ele sequer acreditou. Teve que realmente ver para crer. E aí começou a estudar o que estava por trás daquele fenômeno. E aí, professor que era, pedagogo que era, um homem metódico, começou, então, em determinado momento, a arguir essas inteligências incorpóreas, fazendo perguntas, né, magistralmente inteligentes, e essas inteligências incorpóreas foram respondendo. Não foi Kardec que respondeu. Então, alguns aí, os heterodoxos, os que gostam de um misticismo, de um esoterismo, né, e outros ismos mais, nos acusam de fanáticos ou de idólatras, porque dizem que nós, de certa forma, endeusamos a figura de Allan Kardec. Isso é uma grande mentira, uma distorção completa. Não existe qualquer tipo de idolatria à figura de Allan Kardec, porque o espírita consciente que verdadeiramente estudou, e não só folheou, sabe que Kardec teve a sua participação, mas que as ideias que estão ali não são dele. Que provém de uma coletividade de espíritos, tendo como líder, digamos assim, um guia maior que o espírito da verdade, um espírito de alta elevação, que para muitos, inclusive eu mesmo, é um outro nome que Jesus se utilizou. Isso está bem claro,
né? Porque as mensagens idênticas, uma assinada como Jesus, outra como Espírito da Verdade, que se utilizou desse nome Espírito da Verdade justamente para que não carregasse consigo a questão da personalidade de Jesus, né? Que é reverenciada no mundo inteiro, então aquilo poderia causar algum ruído. Então preferiu-se utilizar de outro nome, Espírito da Verdade. Então, quando a gente fala que a doutrina está nas obras fundamentais e que pode, em algum ponto ou outro, ser desenvolvida em outras obras, a gente não está fazendo isso porque tem idolatria, dizendo isso porque tem idolatria à figura de Allan Kardec. É porque a gente reconhece ali algo digno de toda a confiança. Não só pela figura de Allan Kardec, que por si só é digna de confiança, mas por toda aquela coletividade de espíritos, não só pelo nome que eles ostentavam, mas pela lógica, pela racionalidade que dali emana. Porque se fosse besteira, poderia ostentar o nome que fosse, que não adianta, que ninguém de nós acreditaria, ou quase ninguém de nós acreditaria. Ao contrário de uns por aí, né, e grupamentos por aí, indivíduos por aí, que dizem receber vários espíritos de grande elevação, mas quando a gente vai analisar o conteúdo, a gente vê que não poderia provir desses espíritos, porque são conteúdos que não merecem a menor confiabilidade, por falta de lógica, por falta de racionalidade, né? Espíritos que ficam a todo momento elogiando o médium, que é o caso aí na casa plataforma da mistificação. Então, essas pessoas acham que os espíritas vão se impressionar por nomes. Ah, assinou lá Chico Xavier, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, pronto. Nós espíritas temos a obrigação de aceitar. Não, 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 estão completamente enganados. Existem uma série de outros critérios que têm que se levar em consideração. Não é só assinatura, não. Não é só dizer que é, tem que provar que é. Ah, Arthur, mas vai provar como? Pelo conteúdo da mensagem. E não adianta se utilizar de verborragia, de palavras melífluas. Melífluas, né? Aquelas palavras adocicadas, amor, caridade, reforma íntima. Não adianta. Porque isso, qualquer espírito atrasado fala. E justamente a tática deles é se fazer passar por espíritos preocupados com a moralidade, enquanto que sorrateiramente eles trazem as suas ideias absurdas. Então, daí a gente vê que há quem acredita nisso. Total desconhecimento do processo mediúnico, total desconhecimento da identidade dos espíritos, da escala espírita, total desconhecimento do que nos ensina o livro dos médiuns, total desconhecimento científico, total desconhecimento de como surgiu o espiritismo. Porque se tivessem esse conhecimento, não cairiam nisso, não cairiam nessas armadilhas. Então, né? Vejam bem, o erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. E é por isso que nós, particularmente, não gostamos de adotar o termo kardecismo. Sabemos que, por vezes, né, por a questão toda com as religiões afro-brasileiras, essa confusão toda, a gente tem que apelar. Mas isso a gente pode fazer com quem não conhece, e não no nosso meio. Porque o sufixo ismo quer dizer doutrina de. Se você fala doutrina de, esse de indica posse ou autoria. Então,
quer dizer doutrina de Kardec. Não, a doutrina não é de Kardec. Kardec é um dentre os vários que trouxeram essa doutrina, porque ele certamente teve sim uma participação. Ainda mais quando ele foi estudando, quando ele foi tendo, né, foi se aprofundando, ele, como era já um espírito bastante elevado, sacou aquilo muito rapidamente. Ele já vinha sendo preparado, já era um homem preparado por si, mas espiritualmente, em outras existências, já vinha sendo preparado para aquilo. Então, como qualquer homem de gênio, basta um empurrãozinho que ele pega o impulso rápido. Agora, se fosse um espírito não preparado, ia demorar muito mais. Ele não conseguiria levar aquela missão à frente. Então, aquilo veio, né? Aquilo despertou algo que ele já tinha na cabeça. Não enquanto encarnado, mas enquanto espírito livre. Ele já trazia esses conhecimentos, e o conhecimento que os espíritos trouxeram só despertou aquilo que ele já trazia em si. Né? Por isso que não poderia ser qualquer um. E a mesma coisa, esse que se dizem que estão trazendo a quarta revelação, a continuação de Kardec, porque o espiritismo precisa avançar. Quais são, eu pergunto a vocês, esses novos Kardecs que estão por aí, que nós mostramos no Polêmica Espírita, quais são, né, os potenciais, quais são quais são as potencialidades desses que se dizem Allan Kardec reencarnados? Em algum momento, chegou ao nível intelecto-moral de Allan Kardec? Chegou sequer perto da capacidade de trabalho, da capacidade de raciocínio, daquele conhecimento? Não. Então, daí a gente vê claramente, né, que eles não poderiam ser a reencarnação de Allan Kardec, mesmo porque isso é desnecessário. A humanidade sequer incorporou essa revelação ainda, para que haja uma quarta revelação, para que haja um outro revelador, para que Allan Kardec volte à esfera física. Então, não há motivo nenhum para isso. Se o Espiritismo não tivesse tido as dificuldades que teve com a Guerra Franco-Prussiana, já à época de Kardec, ou logo depois, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, aí, se eles tivessem avançado, alcançado o mundo inteiro como ele supunha que ia acontecer, e todo mundo já tivesse, digamos assim, ciente da doutrina e dos conhecimentos e colocando em prática, tudo bem, aí já podemos pensar num passo à frente. É igual uma criança na escola. Se uma criança que está tendo mau desempenho, o que geralmente se faz? Se freia o aprendizado dela, se freia as matérias que ela vai estudar, porque ela não está dando conta daquilo. Como é que eu vou colocar mais coisas para uma criança ou para um estudante que não está assimilando nem o que eu já dei para ela? Eu não vou enchê-la de mais ainda conteúdo. A mesma coisa a humanidade. Como é que eu vou trazer mais conteúdo, sendo que a humanidade não está dando conta sequer de conhecer o que precisa para realmente ter condições de avançar de ano, avançar de série, avançar em termos de conhecimento? Que a gente vê que a ignorância graça, pleno século XXI, a maioria das pessoas sequer imagina o que é realmente as coisas do mundo espiritual, não entende o mecanismo da reencarnação, não sabe sequer por que está aqui. Nem sequer imagina que teve outras existências. Sequer imagina que exista um mundo espiritual. E a gente quer vir, e as pessoas, quem diga que nós temos que ter já uma quarta revelação, não tem condição nenhuma.
Por isso que nós achamos vai levar muito tempo para o nosso mundo galgar, né, essa condição de mundo de regeneração. Estamos cada vez mais realmente situados no mundo de provas e expiações. Isso é inegável. É só você sair na rua, você já vê isso. É só você ver o noticiário, né? Então, realmente é algo que a gente tem que refletir bastante antes de sair por aí acreditando. Vamos ver mais o final, até o final desse parágrafo. Vamos lá. Então, né, ele continua dizendo, daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Então, eles achavam que derrubando Kardec, derrubariam o Espiritismo. É o que esses heterodoxos que nós tanto alertamos no canal sempre querem fazer. Só que, obviamente, eles não o fazem de maneira direta. Eles vêm com essas ideias que o espiritismo está ultrapassado, que fulano e cicrano deram um passo à frente, inclusive atribuindo a médiums a própria reencarnação de Allan Kardec, como é o caso do Chico Xavier, que por mais admiração que possamos ter em relação a ele, não era Allan Kardec, não foi Allan Kardec. Não tinha as características de Allan Kardec. Né? Não produziu o que Allan Kardec produziu, porque Allan Kardec produziu da própria cabeça. E Chico Xavier produziu por meio, era o intermediário dos espíritos. Ele emprestou a sua mão, mas o conteúdo era dos espíritos. Tem seu mérito? Tem, mas não se pode comparar, né, à figura de Allan Kardec, não tem como. Né? Então vamos lá. Então eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar em todos os países, nos palácios e nas choupanas. Então, como dizíamos anteriormente, eles atacam a figura de Allan Kardec indiretamente, procurando diminuí-lo, né? Achando que com isso vão escantear esse gigantesco trabalho, que são as obras fundamentais, para colocarem as suas novidades. Suas novidades auridas nas loucuras da ufologia, nas loucuras da dona Helena Blavatsky, da teosofia, nas práticas dos ritos afro-brasileiros, que, embora respeitáveis, estão em oposição ao que o espiritismo ensina. Então, querem promover esse verdadeiro sincretismo, essa mistureba. Podem perceber, pessoal, você pode perceber que essa heterodoxia aí nunca leva a bom termo as coisas. Quando a gente vai ver o que eles dizem, o que eles ensinam, é uma total confusão, uma série de ideias completamente anticientíficas, irracionais, ilógicas, sensacionalistas, fantasiosas. Mas quando a gente volta para o seio, ou não sai do seio da doutrina espírita nas obras fundamentais, é racionalidade do início ao fim, é lógica. Claro, há coisas, por exemplo, no livro A Gênese, que, né, mas Kardec deu espaço para isso. Ele mesmo falou, olha, essas concepções aqui são do espírito tal. E que, uma vez que a ciência prove ao contrário, o espiritismo naturalmente vai mudar junto. Mas não vai ser um qualquer que vai achar que vai poder reescrever as obras fundamentais. Isso é um esforço
coletivo. O espiritismo advém de um esforço coletivo e só vai se modificar na medida em que a coletividade, não só dos espíritos encarnados, mas também dos desencarnados, através do critério da concordância universal, impuserem de maneira natural essas mudanças, com o avanço do conhecimento científico, um avanço até mesmo do conhecimento moral, ético-moral da humanidade, que também avança. Né? Então, é só atentar para esses detalhes que tudo a gente consegue entender de imediato essas narrativas, esses discursos e sacar o que está por trás daquilo. Geralmente, quais são os interesses? Interesses pessoais, verdadeiramente vaidosos, porque querem tirar a autoridade do espiritismo para colocarem em si próprios. Percebam bem isso. Quando não é em si próprios, eles se julgam representantes de alguém que tratam de idolatrar para que eles sirvam de intermediário. É o caso da figura do Chico Xavier. O tal do Chico me disse. Ah, o Chico me falou. E hoje em dia não está só no que o Chico me falou, o Chico me disse quando estava encarnado. Agora o expediente é dizer que conversa com o Chico Xavier desencarnado, que recebe mediunicamente Chico Xavier. Então, essas pessoas estão à busca de poder, de fama, porque sabem que o nome de Chico Xavier, além de ter muita respeitabilidade, atrai muito dinheiro. Já foi feito um levantamento sobre isso. O valor comercial do nome Chico Xavier é estrondoso. Você põe Chico Xavier numa capa de revista, aquilo vende até hoje. Se você põe um livro falando sobre Chico Xavier, vende a beça. E nada melhor, por exemplo, do que ser uma espécie de representante de Chico Xavier. Ou então dizer que recebe Chico Xavier como se recebe um vizinho na sua casa. Está sempre em contato com ele. E quem denuncia, quem chama a atenção para essas imposturas é que é chamado de vaidoso, de quer aparecer, quer like. Eles invertem a posição, porque, na verdade, eles imputam a outro o que eles fazem. Né? É aquela tática, inclusive utilizada na política. Eu vou imputar a outro o que eu estou fazendo para que os olhos das pessoas se voltem para eles e não para mim, que, na verdade, eu que estou fazendo as coisas por debaixo do pano, eu vou dizer que é o outro lá. Para ninguém desconfiar que sou eu. É a mesmíssima coisa. São, sim, um bando de espertalhões. Essas pessoas dificilmente acreditam naquilo que estão falando. Porque se realmente acreditassem no espiritismo, jamais fariam uma coisa dessa. Jamais cometeriam essas imposturas. Essas velhacarias completas. Eu acredito que elas sequer acreditem em vida após a morte, porque não é possível. Elas não temem nada. A gente está vendo que o comportamento, que essas ações são completamente fantasiosas, antiéticas. Não é nem que o indivíduo está fascinado, não. Aquilo lá é premeditado. Caiu alguma coisa lá no banheiro, devia ter um susto. Aquilo ali é premeditado. Não tem nada de... Claro, existe a fascinação. A fascinação pode estar ocorrendo no grupo. Nos grupos que estão circundando esses verdadeiros vigaristas. Mas eles mesmos sabem exatamente, os líderes sabem exatamente o que estão fazendo. Não tem nada ali de fascinação, de estar... Não, eles calculam exatamente isso. Eu tenho absoluta certeza disso. E nós vamos continuar denunciando, sim. Tem gente que não gosta, não posso fazer nada. Se me provarem que que ficar calado perante isso daí é a melhor opção, ótimo. É claro que nós sabemos que, no fim das contas, quem vai dar conta deles é a justiça divina.
se é que a justiça humana também não vai alcançá-los, porque pelas besteiras que dizem, fazem, não duvido em nada, mas isso não é da nossa alçada. Mas nós não vamos deixar, pelo menos, que as pessoas continuem sendo enganadas como estão sendo enganadas. E não são poucas, é um contingente enorme. E estamos, de certa forma, tentando puxar mais pessoas para o nosso lado. Vai para a gente ganhar dinheiro? Não, porque a gente não está ganhando dinheiro nenhum. Para ganhar fama, palestra espírita nem dá dinheiro. Pelo menos eu jamais cobraria. Então, qual é o ganho que nós temos? Nenhum. Pelo menos material não é. Mas pelo menos nós teremos a consciência tranquila de que não vimos os descalabros acontecerem e ficamos de braços cruzados. E não ficamos calados. Não é mesmo? Uma questão de consciência. Bem, dando boa noite aqui a Shirley Siqueira, ela que fala sempre aqui conosco, ela que fala de Poços de Caldas, está aí concordando com a gente, concordando com as nossas colocações. Bem, pessoal, chegamos então ao nosso horário, agradecemos aí, deixa eu tirar aqui, né? Remover o nosso textinho e, obviamente, né, esse estudo vai ficar aqui gravado, tanto no canal Amigos de Nosso Lar, como também lá, como sempre, no Arthur Azevedo Difusão Espírita. Então, na quinta-feira que vem, mais ou menos nesse horário, de 8, 9 horas, daremos continuidade ao nosso estudo, que será o nosso 20º estudo aqui do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, essa obra tão importante e, por vezes, tão esquecida no nosso movimento espírita. Uma boa noite de sono, bom descanso aí para Shirley e todos que estão nos assistindo, e até a próxima. Tchau, tchau.